Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Recebo que hoje já é o nosso melhor dia. Ótimo dia a todos. Hoje é dia 22 de janeiro de 2023, exatamente 10 horas e 1 minuto. Vamos aqui estar falando a respeito do Evangelho da Graça. Sejam todos bem-vindos. Para nós é um prazer, para nós é uma alegria muito grande podemos falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa. E falamos, como já temos anunciado, falamos aqui do Evangelho da Graça. Evangelho esse que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E Deus, na sua soberania, no seu querer, no seu poder, revelou ao apóstolo Paulo e ele colocou escrito em 14 cartas que vão de Romanos até Hebreus. E vamos aqui falar um pouquinho hoje a respeito de um desses assuntos que foi tratado pelo apóstolo Paulo. E vamos aqui falar a respeito do véu das religiões. Porque todas essas religiões, elas vieram lá do judaísmo, e ela tem um véu que impede, o véu que impede a religião de entender o Evangelho da Graça de Deus. Vamos aqui estar falando um pouquinho a respeito desse assunto. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe a mensagem aí, por favor, você que já está aí ao vivo nos acompanhando, e você mesmo que está nos vendo aí pela transmissão. Eu peço a você, se for possível, aí, que compartilhe essa mensagem para que essa mensagem chegue a outros que ainda estão com esse véu, que ainda não entendem que o Evangelho da Graça de Deus, não é isso? E se for possível também, se você não é inscrito aí no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude a fazer a palavra correr e ser glorificada. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí. Para mim é uma honra, eu me sinto assim honrado quando vejo assim o nome dos abençoados passando aqui, como está passando aqui o nome da abençoada Zuleide Nóbrega. Ó, abençoada, receba um ótimo domingo para você, para toda a sua família, que hoje já seja o nosso melhor dia. Então vamos dar aqui início o nosso tema, o nosso assunto, que é bem interessante, que diz o véu das religiões. A abençoada Cássia Ferreira também, um abraço para ti. Saiba que tu és uma abençoada, é isso? Seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e foi nosso pai mesmo que escreveu, é isso? Então, muito obrigado pela sua participação. Compartilhe a mensagem se for possível, se inscreva aí no nosso canal, lá no YouTube, e vamos aqui ao nosso assunto. O véu das religiões. Porque, abençoados, veja bem, muitas das vezes nos perguntamos, eu mesmo já me peguei perguntando por que a religião, porque os nossos irmãos, até parentes nossos, não entendem, não aceitam os escritos do apóstolo Paulo. E eu mesmo já tive vários problemas nessa área, nesse assunto, e tenho certeza que você também que crê, que você que entende esse assunto do Evangelho da Graça, já passou apertada com seus parentes, com seus irmãos, porque eu me pergunto por que eles não entendem coisas que, ao nosso entendimento, aos nossos olhos, são coisas simples de se entender, estão aqui evidentes, estão escritas, mas a religião, ela não entende, ela não compreende. Aí eu fico me perguntando o que impede de que muitos não entendam o que está escrito no Evangelho, que vai de Romanos até Hebreus, e nós mostramos nisso, apenas nós não falamos, nós mostramos, olha, está escrito aqui no Evangelho, é assim, e não é isso, e os abençoados não entendem. Por que os abençoados não entendem? Então vamos ver aqui o que diz o Evangelho, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto. Pega a sua Bíblia, por favor, acompanhe, que é muito importante. 2 Coríntios 3, vamos começar a ler aqui do verso 13, é um verso bem conhecido nosso, não é isso? Diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, e diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face. Olha, veja que
Paulo já começa aqui colocando uma diferença entre a igreja e entre Moisés, sobre a doutrina de Moisés, que punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel, aqueles que estavam lá antes da cruz, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, que era a lei de Moisés, era um pacto transitório, que já estava com os dias contados e iria terminar. O verso 14, ele diz assim, ó, mas os seus sentidos, o seu entendimento, a sua forma de pensar, o seu raciocínio foram endurecidos. Olha o que a lei fez com aqueles irmãos, foram endurecidos. Por quê? Até hoje, diz o apóstolo Paulo, até hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento. Então, lá no pacto da lei, quando se lia a lei, quando se aplicava aquela lição, era necessário tirar o véu, o véu que Paulo aqui está falando, a lei de Moisés, o qual foi por Cristo abolido, aquilo que estava endurecendo o entendimento dos irmãos, diz o apóstolo Paulo, o qual foi por Cristo abolido. Cristo já havia morrido na cruz, já tinha terminado com a lei de Moisés, mas os irmãos ainda estavam com o entendimento endurecido. E o verso 15 diz assim, ó, e até hoje, olha o que diz o apóstolo Paulo, e até hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, sobre a mente deles, o entendimento, não é isso? E o verso 16 diz assim, ó, mas, olha, a solução de todos os problemas aqui, ó, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando se converter ao Senhor, o véu é tirado. Então, abençoados, veja bem aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, ele fala de uma doutrina, de um ensino, de uma prática que estava embotando, estava cauterizando, endurecendo a mente dos irmãos ali em Corinto. Não estava deixando os irmãos pensar, estava falando aqui da lei de Moisés, praticando a lei de Moisés depois que Cristo morreu na cruz e o templo ainda estava de pé. Por isso que os irmãos ainda praticavam a lei de Moisés. Mas Paulo está falando aqui que essa prática estava endurecendo, estava embotando o sentimento, o sentido dos irmãos, que não permitia que eles lá, aqueles irmãos, crerem no Cristo ressuscitado. Por causa da prática ainda da lei de Moisés, não criam no evangelho que era pregado pelo apóstolo Paulo. Olha, era uma situação, uma incredulidade que só poderia mudar quando aquelas pessoas como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, se convertessem ao Senhor. Olha, que tremendo, Paulo escrevendo aqui uma igreja e disse que para se converter ao Senhor, ou seja, ao Espírito, mudar a direção. Converter é mudar a direção. Então, Paulo diz que quando se converter ao Senhor, ao Espírito, então o véu seria tirado. Olha aqui em Romanos, ele fala a mesma coisa, Romanos capítulo 7, vamos aqui ler esse verso aqui, também bem conhecido nosso, no capítulo 7, no verso 4, ele diz assim, ó, assim, meus irmãos, olha o que Paulo fala aqui, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré, quando ele morreu ali na cruz, no sentido espiritual, ele acabou com a lei, não existe mais lei, não é isso? Para que sejais de outro, não é do mesmo. Se nós morremos em Jesus de Nazaré, então nós pertencemos a outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então, Paulo deixa bem claro que nós não pertencemos ao Jesus de Nazaré, às práticas da lei de Moisés, porque isso provoca um véu, não deixa ninguém entender o Cristo ressuscitado. E aqui no verso 13, 2 Coríntios 3, versículo 15, aliás, 2 Coríntios 3, 15 que nós lemos, ele fala assim, ó, até hoje, quando é lido Moisés, olha só, o véu, aquilo que encobre o entendimento, está posto sobre o coração deles. Entenda aqui, até hoje, sempre que se lê Moisés.
Sempre quando é lido Moisés, sempre quando é praticado Moisés, é colocado, assim diz o apóstolo Paulo, um véu que não deixa ninguém entender o Cristo ressuscitado. Leva aquela pessoa para Jesus de Nazaré, porque era por obras. Olha, nós temos aqui falado, já falamos quantas vezes aqui? 1 milhão de vezes, né? Que a lei já terminou. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, um artigo definido aí, o fim, não foi uma parte da lei, como dizem alguns teólogos, não é isso? Cristo acabou com uma parte, mas deixou a outra. Não, aqui diz o fim, tudo que pertencia à lei. 613 mandamentos foram terminados por Cristo ali na cruz, no sentido espiritual. E quando o templo foi terminado, foi derrubado ali no ano 70, acabou definitivamente com o pacto da lei. Acabou, não se podia mais praticar a lei, porque no sentido espiritual, Cristo morreu na cruz e deu fim à lei. E no sentido visível, quando acabou com o templo, onde era obrigado a entregar as ofertas, também acabou. Mas, abençoado, mesmo com o fim da lei, mesmo Cristo tendo terminado com a lei, a religião hoje continua lendo e continua praticando Moisés, 613 ordenanças. E qual é o resultado disso? O véu está posto sobre a religião hoje e eles não entendem o evangelho da graça de Deus. Por isso, quando você fala aí com seu amigo, seu vizinho, aquele seu mais chegado, né? E olha, você aí, não, por que não entende? Porque a mente deles ainda está nas práticas de Moisés. E Paulo é bem claro. E quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, sobre a mente. Um exemplo bem simples, né? bem corriqueiro, que eu tenho certeza que você conhece disso, é o famoso Deus te abençoe. Deus te abençoe. Né? Olha, isso é muito falado lá, Moisés falou em Números 6, 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Não é isso? Moisés escreveu lá, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tudo sendo projetado para um futuro que iria ainda acontecer. A religião, né? A religião ama esse jargão, né? Deus te abençoe. Olha, como é que eu sofri com isso? Meus pais, meus avós foram criados debaixo desse costume, dessa tradição de Deus te abençoe. E eu tinha que falar sempre a sua bênção e respondia, Deus te abençoe para um, para outro. Só que abençoado, isso acabou. Essa história de Deus te abençoe, isso já acabou. Cristo já morreu, já ressuscitou. Olha só o que diz aqui. Ó. Vamos ler aqui, Gálatas 3, no verso 8. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ora, tendo a Escritura previsto, olha, uma previsão, né, um anúncio já da Escritura, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, pela fé, abençoados, não é pelas obras. Não é pela lei, é pela fé. Os gentios anunciou primeiro o evangelho a Abraão. O que foi que ele disse para Abraão? O que foi que Deus anunciou para Abraão? Dizendo, todas, olha, não somente o povo de Israel, aqui ele trouxe para todos as nações serão benditas em ti. Todas as nações serão abençoadas em ti. E o verso 9 diz assim, ó, de maneira que os que são da fé, não os que são das obras, os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, olha, o evangelho aqui é bem claro, diz aqui o apóstolo Paulo, que nós somos da fé, somos abençoados com o crente Abraão. É bem simples. Quando se lê, veja bem, quando se fala Deus te abençoe, quando alguém diz assim, olha, Deus te abençoe, está se falando que não somos da fé. Quando alguém diz, olha, Deus te abençoe, então você está dizendo nas entrelinhas que você não é da fé. E o Evangelho diz que os da fé já foram abençoados por Deus. Nós já fomos abençoados por Deus. E os da fé são aqueles que nasceram depois da morte de Cristo, no pacto da graça. Quando Cristo morre e ressuscita, ele estabeleceu o pacto da graça, o pacto da fé. Nós somos da fé, somos abençoados juntamente com o crente Abraão. E se você diz Deus te abençoe, você está negando que Cristo morreu e ressuscitou.
Isso é terrível, isso, abençoado. Porque o Evangelho é bem claro que quando Cristo morre e ressuscita, abençoados com todas as bênçãos. Somos nós abençoados. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que... Vamos ler aqui, ó. Estamos aqui bem pertinho, é isso? Estamos aqui do lado, Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus mesmo, falando aqui de Deus, nos abençoou. Abençoados, por favor, leia aí o tempo do verbo, a terminação do verbo. Abençoou, já abençoou. Diferente de Moisés, que disse que o Senhor te abençoe, jogando para o futuro. O Evangelho diz que Deus já nos abençoou. E diz mais, ó, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma posição nossa, né? No Espírito somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Nós somos da fé. Tira esse véu que diz que Deus vai abençoar. Não fala isso nem de brincadeira. Porque quando alguém diz Deus te abençoe, você está dizendo que Cristo não morreu, que Cristo não ressuscitou. Porque é claro, ele disse aqui em Gálatas, nós lemos aqui, que nós seríamos abençoados juntamente com o crente Abraão. E essa promessa já foi paga ali na cruz, não é isso? 2 Coríntios 5, 7, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos nesse corpo aqui de carne, vivemos aqui por fé. É por fé, não é por vistas, não é por obras, não é por aquilo que você vê. Olha a situação do Brasil, tá uma complicação. Não é isso, abençoado, não é por vista, é por fé. Ou seja, o que nós cremos aqui não se vê. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós andamos por fé, é no Espírito. Não é pelo aquilo que você vê. Nós recebemos, nós declaramos aqui, nós oramos para que o que nós vemos se alinhe com aquilo que nós queremos. Andar em perfeita vitória, andar em tudo bem, tudo certinho, mas não é nisso que nós queremos. Não é porque o mundo está de cabeça para baixo que tudo está mal. Não é isso que nós queremos, nós vivemos por fé. O reino de Deus, que já foi estabelecido, não é pelo que se vê, é pelo que está dentro aqui de vós. É no Espírito. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Lucas capítulo 17. Vamos ler aqui, ó. Lucas capítulo 17, o verso 20. Olha o que Jesus falou aqui, que coisa maravilhosa. Interrogado pelos fariseus, pegaram lá Jesus e fizeram um interrogatório a ele, sobre quando havia de vir o reino de Deus. E perguntaram para ele, esse reino que você tanto fala, que tanto anuncia, que está próximo, que vai chegar, quando é que vai ser isso? Aí ele respondeu e disse, o reino de Deus não vem, olha o que ele diz, não vem com aparência exterior, não é pelo que se vê, abençoado. O reino de Deus é aqui, dentro da sua mente, no seu coração, no seu entendimento. Não é pelo que você faz, não é pelo que você vê, nem pelo que você sente, é pelo que você crê. E crê no Evangelho da graça de Deus. A prática da lei de Moisés, quando alguém está praticando a lei de Moisés, não permite que creia, não permite que aquele abençoado entenda o Evangelho da graça. Olha, você vê todos os nossos irmãos, eu tenho bastante parentes, tenho amigos, tenho parentes que são pastores, chamados de pastores no sistema religioso, e vivem debaixo desse regime chamado Lei de Moisés, que não entendem. Porque, abençoados, são doutrinas opostas, são contrárias. Tudo da Lei de Moisés é contrário com o Evangelho da graça de Deus. Estão em sentidos opostos. Nós estamos contrários a tudo que diz a Lei de Moisés. Olha, o apóstolo Paulo escreveu uma coisa aqui bem interessante. Eu gostaria aqui de ler com os irmãos, aos Gálatas. Um texto também bem conhecido, né? Nós temos aqui recebido correios abençoados que nos questionam sobre algumas coisas bem simples, e nós não temos tempo assim de explicar tudo assim. Nós trazemos aqui os assuntos aqui para os nossos temas aqui. Gálatas capítulo 1, o verso 6. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Vamos ler aqui com bastante tranquilidade. Gálatas capítulo 1, verso 6. Diz assim, ó, maravilha-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo, a fé pela fé, para outro evangelho,
outro evangelho, o véu da lei. O véu da lei, ele está falando de outro evangelho, era a lei de Moisés. Gálatas capítulo 2, verso 7, ele fala de dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, que era a lei de Moisés, aquele que provoca um véu, e da graça de Cristo, que é o evangelho da incircuncisão. E o verso 7, ele diz, o qual não é outro. Na verdade, não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar, querem perverter o evangelho de Cristo. Não é outro evangelho, abençoados. A lei de Moisés, na verdade, não é um evangelho, porque já acabou. É um véu que impede que você creia, que você entenda a graça de Deus, te transtorna. Olha, o abençoado que está lá debaixo daquele sistema doido lá chamado Lei de Moisés, ele vive lá transtornado. Eu passava uma vida lá terrível, né? Era medo de tudo, tinha medo até da minha sombra. Por quê? Porque estava debaixo de um evangelho que transtorna a mente das pessoas. E o verso 8 e o verso 9 diz assim, ó, mas ainda que nós mesmos, olha, o apóstolo Paulo foi audacioso aqui, não é isso? Nós mesmos, ou um anjo do céu. Você está entendendo o que é um anjo do céu? Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que é a graça de Deus, o evangelho da incircuncisão, seja anátema, seja maldito. Diferente do evangelho da graça, você vai estar se colocando debaixo de um ensinamento de maldição. O pacto da lei era um pacto de maldição e morte. Por isso que Paulo falou, um pacto maldito, um pacto de maldição e morte. E o verso 9, assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho diferente, além do que já vos tem recebeste, seja anátema. Diferente da revelação dada ao apóstolo Paulo, abençoados. Diferente é anátema. Escrevendo aos Gálatas mesmo nesse mesmo capítulo, no verso 11 e no verso 12, ele diz que o evangelho por ele pregado não recebeu de homem, ou seja, não recebeu da lei, recebeu do próprio Cristo ressuscitado. E diferente dessa revelação, é anátema, é maldição. Te coloca um véu na sua mente aqui, ó, te coloca um véu e não deixa que você entenda o evangelho da graça de Deus. Olha, isso aqui é 100% assim, ó, 100%. Todo aquele que está debaixo, que prega, que entende a lei de Moisés, que acha que a lei que é um negócio bom, ele não concorda com nada do evangelho da graça de Deus, nem sabe quem é o apóstolo Paulo, não é isso? A religião, ela não entendeu nada disso, ela não entendeu que diferente de Paulo é maldição. Por isso que é fácil, é simples você ouvir uma pregação aqui do sistema religioso, se vendo em pecado. Porque todos estão em pecado, que precisa se perdoar. O que diz o Evangelho da Graça de Deus? Hebreus, capítulo 9, verso 26, diz que o sacrifício de Cristo, com uma só oferta lá naquela cruz, ele aniquilou, ele acabou com o pecado. Mas o véu que está na mente dos abençoados, dos nossos irmãos, não permitem que eles entendam, que eles vejam esse verso, dizendo que não há pecado. Cristo acabou com a lei de Moisés, e por consequência acabou com o pecado. Hebreus capítulo 9, verso 12, diz que Cristo ali na cruz nos garantiu uma eterna salvação. Quando eu estava lá na religião, nos meus 30 e poucos anos que eu passei lá, eu tinha medo de perder a salvação. Nossa, será que o que eu fiz, o que aconteceu? O evangelho é bem claro, abençoado, mas o véu que estava aqui no meu entendimento não me deixava ver que Cristo, não fui eu, não foi você, não foi a minha mamãe, não foi lá o meu papai, não foi o meu vovô, não. Cristo ali na cruz conquistou para nós uma eterna redenção, eterna, é para sempre. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, isso não muda, porque foi Cristo mesmo que conquistou essa salvação. E mais, hein? Esse véu dá uma cegueira tão grande que os abençoados lutam contra um ser que não existe. Hebreus capítulo 2, verso 14, eu não sei o que você identifica como ser um diabo, né? A religião diz que é um ser espiritual que caiu do céu. Olha, vamos julgar, vamos aqui admitir que eles estejam certos. Não estão, mas vamos admitir. O Evangelho diz que em Hebreus 2,14, que quando Cristo morreu ali naquela cruz, trouxe por consequência tudo que é chamado diabo.
Seja o que for que você entenda que seja diabo. Também tem que concordar que na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, ele foi destruído. Acabou. Acabou, não existe mais. Mas o véu não deixa os abençoados verem isso, porque eles estão debaixo da lei de Moisés, uma lei que mostra um ser chamado diabo. Estão aí esperando, olha, é tremendo isso. Eu passei 35 anos na minha vida esperando Jesus voltar nas nuvens, porque tinha um véu na minha mente que não me deixava entender esses versos aqui. Ó. Deixa eu aqui ler esse verso aqui que é muito importante. Mateus 24, o próprio Jesus disse que já veio. O próprio Jesus disse isso aqui, ó, Mateus 24, verso 34, ele diz assim, ó, em verdade eu vos digo que não passará esta geração, a geração dele, sem que todas essas coisas aconteçam. Isso depois dele explicar que tudo que iria acontecer, a destruição do templo, o fim da lei de Moisés, os sinais de sua vinda, ele falou, e em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus de Nazaré. Porém, daquele dia e hora, verso 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Ó, o dia e a hora ninguém sabia, mas ele falou que seria naquela geração. Mas o véu que está posto aqui na mente dos abençoados, estão esperando acontecer de forma literal. O céu se abriu, vem um anjo lá com aquela trombeta, pá, e vai se abrir. Não, é isso, abençoado, já aconteceu. Porque estão debaixo de um véu, estão com um véu na sua mente. E tudo isso, abençoado, por causa do véu da lei. A religião julga as coisas, julga todas as coisas, pela lei de Moisés. Julgam pecado, julgam o diabo, tudo por debaixo da lei. Nós não, abençoado. Veja aqui, ó, Romanos capítulo 2, o verso 16, olha o que ele diz. No dia, o apóstolo Paulo falando, no dia em que Deus, nosso assunto aqui é Deus há de julgar os segredos dos homens, aqui, ó, aquelas coisas que você não entende. Por que é isso? Por que eu não tenho pecado? Por que o diabo já foi destruído? Por que Jesus já voltou? Essas coisas que atormentavam a nossa mente, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, mas segundo o meu evangelho, segundo o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, abençoados. Nós julgamos todas as coisas, tudo, pelo evangelho, de Romanos até Hebreus. É assim que nós julgamos, de acordo com o evangelho. O que diz o evangelho? Efésios capítulo 1, verso 3, nós acabamos de ler aqui. Abençoados com todas as bênçãos. Efésios capítulo 5, verso 27, diz que Deus nos vê santo e irrepreensível. É assim que Deus nos vê. Quando Deus olha para você, ele te vê santo e irrepreensível. Colossenses capítulo 2, verso 10, diz que em Cristo você está completo. A religião, por causa do véu, está procurando a porção dobrada do Espírito e fazem consagração para que Deus abençoe mais. Em Cristo, diz o Evangelho, estamos completos. 2 Coríntios 5,19 diz que em Cristo nós já fomos reconciliados, já estamos em Cristo. Ele mesmo fez esse papel, ele mesmo teve essa função de ali na cruz, diz que Deus estava ali em Cristo, reconciliando, trazendo de volta, atraindo para ele todos os filhos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação desde antes dos tempos eternos, e não foi segundo as nossas obras, foi segundo o querer dele, a nossa posição em Cristo, mas segundo o Evangelho, não é segundo a lei de Moisés. Você não pode julgar as coisas segundo a lei de Moisés. Você tem que julgar segundo o Evangelho de Cristo, porque nós estamos depois de tudo consumado. Nós estamos depois da cruz de Cristo, onde o próprio Deus nos colocou numa posição no Espírito. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Abençoados, santos, completos, reconciliados e principalmente abençoados, salvos para sempre. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Nada pode tirar. É porque eu me comportei mal ontem. Abençoado, você se comportou mal ontem? Então aprenda, porque hoje tu vai colher o que você plantou ontem. Agora, perder a salvação? Não vai, porque estamos perfeitos nele. Foi o querer dele. Não
segundo as nossas obras. A religião, por estar debaixo da lei de Moisés, fica julgando segundo as obras. Não, aquele ali não pode ser salvo. Olha a vida dele, toda torta, tudo errado. Não é isso, abençoado. Não é segundo as obras, é segundo o querer de Deus, uma posição no Espírito. E mais, nós, entenda bem, nós somos convertidos ao Senhor. 2 Coríntios 3,16, vamos ler aqui mais uma vez, é um verso assim tão bonito que diz assim, ó, mas, olha o que diz aqui o Evangelho, mas, a respeito daqueles irmãos, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu é tirado. Veja, não, olha, isso aqui é muito sério isso aqui que Paulo falou. Não é por estar em um lugar chamado igreja evangélica que é convertido ao Senhor. Eu passei 30 e poucos anos lá no sistema chamado evangélico congregacional e não era convertido ao Senhor. Eu era convertido, eu era convencido por Moisés. Moisés me convenceu que eu era um pecador, me convenceu que eu precisava aceitar Jesus, me convenceu que eu tinha que dar meu dinheiro lá chamado dízimo, mas não era convertido ao Senhor. E Paulo estava escrevendo a uma igreja, hein? Ele estava escrevendo a uma igreja, ele não estava escrevendo para os irmãos aí do mundo, os irmãos que nunca aceitaram a Jesus, não, ele estava escrevendo para uma igreja e disse, quando vocês se converterem ao Senhor, ou seja, deixar as práticas da lei de Moisés, e crer no evangelho que está de Romanos até Hebreus, o evangelho da incircuncisão. Então vocês são convertidos ao Senhor. Quando vocês deixarem as práticas da lei de Moisés. Hebreus capítulo 6, olha o que ele diz aqui, ó. Hebreus capítulo 6, no verso 1, a respeito dessas práticas que ele diz que tem que ser deixada, ele diz assim, ó, Hebreus 6, 1, pelo que, deixando já, eu acho interessante essa expressão dele, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, aquelas coisas que Jesus de Nazaré fazia, batismo, santa ceia, e diz mais, prossigamos, vamos andar, vamos caminhar por fé até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. E aqui vem uma relação, doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e muitas outras coisas aqui. Hebreus capítulo 6, verso 1 diz que para prosseguir para a perfeição, se você quer caminhar para a perfeição, você tem que entender o que você é no Espírito, perfeito, e deixando as coisas de Moisés. Por quê? Com Moisés não tem perfeição. Se você se mete ali debaixo das coisas de Moisés, da lei de Moisés, batismo, olha, para começar, quando você se batizou lá nas águas, por que você se batizou? Porque você achava que era um pecador, que precisava ser perdoado. Quando você participava lá da Santa Ceia, por que você participava da Santa Ceia? Porque você achava que deveria ter mais comunhão com Deus, né? Tomai, comei, esse é meu corpo, aquela confusão toda, para ter comunhão com Deus. Porque você está se metendo debaixo da lei de Moisés. E o Evangelho diz, já deixa essas coisas todas, porque você já é perfeito para caminhar para a perfeição, aqui, ó, no seu entendimento. Hebreus capítulo 10, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito dessas coisas. Por quê? Hebreus 10, 1 e 2. Porque, tendo a lei de Moisés, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, a lei era uma sombra, não tinha nada de precisão. Nunca, olha o que ele diz, nunca, pelo mesmo sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, lá era cada ano, aqui a religião faz todo mês, né? Todo primeiro domingo do mês tem a Santa Ceia, toda religião tem dízimo, toda semana tem reunião de consagração, tem culto de libertação, é feito sempre, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a ele. De outra maneira, se fosse diferente disso, teriam deixado de se oferecer, porque, purificando-se uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Se o batismo nas águas tirasse o pecado, você se batizava uma vez e estava resolvido o problema. Se tomar a Santa Ceia te desse comunhão com Deus, você tomava a Santa Ceia uma vez e estava resolvido o problema, mas não faz todo mês e nunca pelos mesmos sacrifícios pode aperfeiçoar ninguém. Olha, o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui uma coisa bem interessante, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, veja bem, entenda bem o que foi que ele escreveu, olha só.
Se alguém, 2 Coríntios 5,17, diz assim, ó, se alguém está em Cristo, então, está em Cristo abençoado, é a posição de todo filho de Deus depois da cruz. A religião, por causa do véu de Moisés, diz que está em Cristo é quando você aceita Jesus, larga as coisas do mundo, para de beber, para de fumar, isso é bom você fazer, mas isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é quando você nasce depois da cruz de Cristo. Todo filho que nasceu depois que Cristo morreu, nasceu debaixo do pacto da graça, está em Cristo, é uma posição. E diz mais, nova criatura é, falando com aqueles que passaram lá no pacto da lei, largaram aquelas coisas da lei e agora se tornaram uma nova criatura, porque mudou o pacto para eles. Eles estavam na lei e agora estão na graça. Nós aqui já nascemos no novo pacto. As coisas velhas já passaram, diz o apóstolo Paulo. O pacto velho, a lei, já passou, já acabou. Então ele termina aqui o verso falando, tudo se fez novo. Agora, o que é que se fez novo? Tudo se fez novo. O pacto da graça abençoado. O pacto já foi estabelecido. A lei de Moisés, as coisas velhas, o velho pacto já passou. Quando Cristo morreu e ressuscitou, depois naquela cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele deu fim ao pacto da lei. E quando ali no ano 70, o templo foi destruído, aonde que era feito ali os sacrifícios, tudo terminou. Acabou com a lei de Moisés, quando Cristo morreu e quando o templo foi destruído. Teve fim, tudo se fez novo, onde eram praticados ali os sacrifícios da lei naquele templo. Acabou, tudo terminou ali, tudo se fez novo. Então, abençoados, tire esse véu da sua mente, que é o véu da lei de Moisés, se converta ao Senhor, se entregue aqui ao Evangelho da graça de Deus, que são as 14 cartas do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 2, esse aqui é um verso aqui tradicional, né? Esse aqui é o verso que nos comove, olha só, Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz assim, ó, pela graça, porque pela graça sois salvo. Não é pela lei, abençoados, pela graça. Você foi salvo aqui na sua mente, foi salvo lá, escolhido por Deus, é tudo pela graça. Nós não temos nada a ver com a lei de Moisés. Nós nem experimentamos a lei. Por ser gentios, nunca houve um gentio que estivesse debaixo da lei de Moisés. Muito mais agora que Cristo acabou com a lei. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não tem nada a ver com obras. E isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Semana eu estava ouvindo um homem chamado pastor, né? Ele é pastor, e disse que, olha, você tem que aceitar Jesus, você tem que fazer alguma coisa para se salvar, para você ir morar com Jesus no céu, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer a sua parte, 50% para um e 50% para outro. É isso que diz o Evangelho? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque senão, abençoado, vai ver glória minha ou glória sua por ser salvo, se dependesse das obras. Mas o Evangelho é bem claro. Não vem das obras. Abençoados, salvos pela graça, sem obras, sem a lei de Moisés, sem um véu que não te deixa, que não te permite entender. Essa é a nossa salvação. Sem lei, esquece esse negócio de lei. A lei é apenas um fato histórico que está aqui na Bíblia para o nosso conhecimento, que foi utilizado por Deus com o propósito dele, que já acabou, que não tem nada a ver com a nossa vida. O nosso caso aqui é viver por fé, é crer naquilo que Cristo já consumou e está registrado de Romanos até Hebreus. Voltamos aqui a 2 Coríntios, e aqui o nosso último verso diz assim, ó, 2 Coríntios 3,17. Diz assim, ó, ora, o Senhor, 2 Coríntios 3,17, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Aqui, ó, dentro de você. Ele habita, ele mora em você. Aí há liberdade. Não existe lei. Não existe lei em você, abençoado. Existe o Espírito do Senhor. Eu declaro você convertido ao Senhor.
Eu declaro você convertido ao Espírito, sem o véu de Moisés, sem nada de Moisés na sua vida. Abandone tudo que lembre Moisés. Nós falamos aqui de Deus te abençoe, né? Que é o carro-chefe, o carro-chefe da religião é o Deus te abençoe. Né? Deus te abençoe para lá, Deus te abençoe para cá. Abandone isso, porque você já é abençoado com todas as bênçãos. Um abençoado me perguntou, o irmão me perguntou, toda vez que você começa, toda vez que você termina a pregação e você diz abençoado com todas as bênçãos, porque nós somos abençoados, essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Não é Deus te abençoe, esquece isso de Deus te abençoe. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou, Ele já habita em você, Ele já escreveu o seu nome lá no livro da vida, Ele já te perdoou, Ele já te salvou, Ele já te colocou numa posição de filho, de herdeiro. Agora você precisa tirar esse véu aí de Moisés, que está te cobrindo aí, que diz que você tem que fazer, você não tem que fazer nada, você tem que crer no que Cristo fez por você. Eu declaro você convertido a esse espírito, a esse entendimento, a essa graça, para viver melhor aqui. Escrevendo aos Romanos, ele diz que quem entende, o apóstolo Paulo diz que entende o Evangelho, vive melhor aqui, reina em vida, com entendimento, com conhecimento, passa melhor por essas atribulações da nossa vida que nós temos por causa desse corpo de carne aqui, passa bem melhor. Abençoado, receba que você tenha aí um ótimo domingo, receba que você está bem e peço mais uma vez a você que compartilhe essa mensagem aí com quem você conhece, nos seus grupos e, se for possível, se inscreva no nosso canal do YouTube. Receba que tudo está bem na sua vida. Muito obrigado aí, pela sua participação. A minha irmã Maria do Carmo Marcolino, abençoada, um prazer, uma honra tê-la aqui me assistindo. Receba que tudo está bem na sua vida. A todos que estão nos ouvindo, não posso aqui falar o nome de todos, que o nosso tempo já está se esgotando, mas receba que tudo está bem na sua vida e declaro você convertido ao Senhor, convertido ao Espírito, sem lei de Moisés, na sua mente aqui, no seu coração, no seu entendimento. Abençoados com todas as bênçãos. Até a próxima reunião, que recebo eu, que seja no próximo domingo.